vocês. Nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas do que se levar em consideração ao se mudar para o Rio de Janeiro. A primeira coisa, eu acho que talvez seja uma das mais importantes, que é se perguntar, se questionar qual experiência eu quero ter na cidade maravilhosa. Por que essa pergunta é tão importante? Gente, se a gente não se questiona qual experiência, quais possibilidades a gente quer ter nessa cidade nova quando a gente for morar, é muito comum a pessoa se frustrar quando chega nesse lugar, porque, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que ama praia, né? Adora ter contato com a natureza. E se eu não me perguntar se eu quero ter essa experiência nessa cidade nova e alugar um apartamento, por exemplo, no centro da cidade, que é mais deslocado, provavelmente eu não vou ter acesso com facilidade a essas coisas. E tudo porque eu não me questionei qual experiência eu quero ter nesse lugar. Então, por isso que é tão importante se questionar. Vamos lá, eu adoro praia, eu adoro natureza. Qual bairro fica mais próximo da praia? Nesse bairro eu vou ter acesso a feirinhas, que eu gosto, eu vou ter acesso ao metrô, que é importante porque eu não vou ter carro nessa cidade nova. Então se questione, qual experiência você quer ter, como que você imagina ser a sua vida nessa cidade nova e faça uma breve pesquisa. Quais bairros comportam isso, né? Quais bairros vão facilitar esse acesso que você precisa? Então, se questione a experiência. Após se questionar, já faz aquela breve pesquisa. Quais são as médias de valores de apartamentos nessa área? Qual é o valor do metrô? Quantas passagens mais ou menos eu vou usar no mês? Quanto será que eu vou gastar? Tem acesso a um posto de saúde, né? A um plantão perto de onde eu vou morar? Isso é importante para mim? Isso não é? Então, realmente se questione qual experiência você quer ter, o que você abre mão, o que você não abre mão, e realmente já anota. Fica com... Realmente, de novo, é boa, né? Mas fica com essas informações já gravadas para te ter uma noção de como que seria a tua vida, né? Já se imagina nesse lugar novo. A segunda coisa, né, que também é importante, eu acho que essas 3 dicas são importantes. Organizar o seu financeiro. Depois, né, da primeira fase ali, que você imaginou aqui no Rio de Janeiro, tu deu uma olhada nos apartamentos, teve uma média de preço, de custos, é importante que tu coloque tudo isso numa planilha ou num papel, escreva qual custo talvez tu vai ter de mudança, né, se tu vai realmente fazer mudança, ou qual custo tu teria comprando móveis novos, qual é a média de preço de aluguel, qual a média de preço de condomínio, o valor que tu gastaria em luz, o valor que tu gastaria em internet, em mercado, em coisas de saúde, né, farmácia. E tenha já pré-estabelecido ali uma média de custos. É importante que tu calcule essa média, porque se tu ainda não tiver um apartamento, um flat, um estúdio, né, o lugar que tu vai morar alugado, tu tem que ter essa média de custos do mês ali para te se organizar com uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência, né? Para que serve? Gente, vamos lá. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa reserva de emergência e tá tudo bem, né? Mas eu acredito que ela é importante para que ao se mudar pro Rio, tu esteja bem mentalmente, né? Com uma segurança de que, ok, tem essa reserva se algo fora do controle acontecer. Por exemplo, você ser demitido. E daí tu acabou de se mudar, né? Teve os custos da mudança, mas tu foi demitido, talvez tu não consiga ter seguro, né? Mesmo tendo, talvez o seguro não vai ser o valor do seu salário. E tu não vai ter como se manter nessa nova cidade. Não vai ter como pagar o teu aluguel, comer, enfim, né? Coisas bem banais aí, mas que são importantes quando a gente não tem dinheiro. Eu até anotei aqui que numa reserva é indicado guardar 3 vezes o valor total dos teus gastos. Então, tu escolhe ali, né? Tem pessoas que, eu vou colocar só o custo do aluguel e o custo do mercado, ou vou colocar só o custo do aluguel, né? Então, assim, organiza da melhor forma, mas tenha essa reserva e tenha o teu financeiro organizado. Tenha isso bem visual mesmo, para que ao se mudar, tu consiga ir com tranquilidade, sabendo que essas coisas estão organizadas. E terceiro, para fechar esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a experiência de locação de imóveis. Porque, né, o que precisa levar em consideração na hora de alugar um apartamento aqui no Rio. Quando eu e o Gilma, a gente veio pra cá, né, quando a gente também se planejou para se mudar, a gente pesquisou quais plataformas a gente poderia alugar o nosso apartamento
e quais eram as exigências, né, da locação. Eu gostaria de trazer 2 pontos para vocês. Primeiro é sobre as plataformas, né, aonde locar imóveis. Nós pesquisamos em 2 e eu indico muito vocês começarem por elas, que seriam o Zap Imóveis e também o Quinto Andar. Eu indico começar por elas porque assim vocês conseguem ter uma média de preços, né, dos gastos que vocês vão ter nos apartamentos aqui e também ter uma noção de tamanho dos apartamentos, de como que eles são, se são parecidos ou não. Quando a gente pesquisou para se mudar para cá, a gente usou muito essas 2 plataformas e a gente conseguia ver que os apartamentos fisicamente eram bem parecidos, né? Então foi bem legal ter essa experiência de ver também que os apartamentos do Quinto Andar e os apartamentos do Zap eram diferentes, assim, uns dos outros, mas no final eram parecidos, não sei o que eu queria dizer, mas enfim, é legal ter essa noção. Tem também um terceiro lugar, eu não indico, mas eu sei que já funcionou para alguns amigos meus, que é pesquisar na OLX. Tem pessoas que têm dificuldade com fiador ou seguro fiança e precisam locar diretamente com o dono, né? Eu não achava seguro, quando a gente foi se mudar, pegar diretamente com o dono. Eu gostaria de ter uma imobiliária ou um quinto andar da vida para fazer com eles, né, certinho. Mas tem pessoas que preferem ser com o dono, então eu indico para pesquisar, então se for, né, direto, na OLX, que eu sei que tem algumas opções. A segunda coisa que eu queria falar é que depois que tu, né, tem essa indicação de pesquisar no Zap ou no Quinto Andar, você atentar que existe uma diferença entre essas 2 plataformas que eu indiquei. O Quinto Andar, ele é menos burocrático, né? Ele tem mais facilidade para te alugar por essa plataforma e eu super indico. Mas o Zap tem uma diferença, é que quando tu faz a pesquisa neles, tu já tem bem embaixo assim do apartamento, ali quando tu abre na página de pesquisa, clicou num apartamento e tu desce na página de pesquisa, tu vai ter geralmente ali por qual imobiliária ele está sendo divulgado. Então tu consegue entrar no site dessa imobiliária e ver ainda outros apartamentos, né, com a mesma média de preços, estão no mesmo bairro. Então isso é uma facilidade enorme para te ter acesso a mais locais. E, por exemplo, por mais que o Quinto Andar ele seja mais facilitado, geralmente tu não precisa de fiador e tudo mais, às vezes, dependendo da imobiliária que tu encontra no Zap, também é de fácil acesso tu poder locar esse apartamento. Então, por isso que eu super indico poder olhar no Zap essas imobiliárias e fazer uma pesquisa mais ampla. Outra questão, quando a gente fala, né, dessas 2 plataformas, é que o Quinto Andar pode ser mais facilitado, mas volta e meia, quando a gente faz essa pesquisa de preços, por exemplo, os apartamentos do Quinto Andar, né, os imóveis que são anunciados por eles, às vezes são mais caros do que os anunciados pelo Zap, que às vezes são diretamente com a imobiliária. Então, quando falamos de burocracia, sim, o Quinto Andar é mais facilitado, mas quando falamos de preço, às vezes o Zap ele é mais em conta. Falando um pouco de documentação e burocracias, toda vez que a gente vai se mudar para um apartamento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eles levam em consideração 2 coisas na hora de ter lá a fiança, digamos assim, né, o seguro ali do apartamento. Geralmente é oferecido por fiador ou por seguro fiança. Então, assim, se você não tem um fiador, alguém, né, que tem imóvel no nome aqui, vai ter que ser o seguro fiança, é importante que você leve em consideração os valores desse seguro fiança para ver se vai valer a pena para você na hora de fazer essa pesquisa. Então, para fechar essa parte de locação, eu queria falar que se tu já tá pesquisando apartamentos aqui, tá namorando algum, os apartamentos eles entram, né, para locação e já muitas vezes são escolhidos se eles estão de fácil acesso. Então é importante que se tu tá namorando algum, tu já entre em contato com o Quinto Andar ou com alguma imobiliária para ver a documentação que tu precisa e já ir se organizando em relação a isso, para que quando tu for alugar não tenha alguma coisa que vai te muito grande assim que vai te impedir e tu já esteja com as coisas mais facilitadas. Pessoal, essas eram as 3 dicas que eu tinha para trazer para vocês, né, do que levar em consideração ao se mudar aqui para o Rio de Janeiro. Vocês podem aplicar elas se vocês quiserem se mudar para outro estado também, porque eu acho que são super válidas. Eu estou muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha experiência com você. Quero trazer
com a maior naturalidade, né, e o mais prático possível as coisas que vocês precisam fazer e na hora de se mudar, levar em consideração ideias e essa troca de experiência. Eu quero que seja realmente genuína. E antes que eu me esqueça, eu queria dizer que eu vou gravar um vídeo específico falando apenas sobre as plataformas, né, de locação de imóveis aqui do Rio de Janeiro, que são disponíveis, que são mais fáceis, e também um vídeo falando apenas sobre gastos mensais, né, que a gente tem aqui no Rio. Então, se tu tem alguma dúvida sobre esses dois assuntos, eu vou te pedir para deixar aqui nos comentários, para que eu possa estar respondendo mesmo nos próximos vídeos que eu gravar para vocês. Então, se tu gostou desse vídeo, né, se alguma dessas dicas te ajudou, te deu um norte para qual caminho seguir, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, encaminha esse vídeo para alguém que tu conheça que está se organizando para se mudar de estado, ou se mudar aqui para o Rio de Janeiro, ou sonha em futuramente fazer essa mudança, para estar ajudando ela a pensar em como se organizar, tá bom? Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!